Curso Koji, super intensivo de matemática do ensino fundamental. Aritmética, módulo 9, teoria. Propriedades estruturais das operações no conjunto dos números naturais. Propriedades estruturais das operações no conjunto dos números naturais. Inicialmente, veremos as propriedades de fechamento, comutativa, elemento neutro e associativa para a operação adição no conjunto dos números naturais. Em seguida, para a subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Nesse módulo, só estudaremos essas propriedades nessas 6 operações para o conjunto dos números naturais. Mas uma vez formada a ideia, o aluno terá condições de repetir o estudo dessas propriedades nas 6 operações para o conjunto dos números inteiros, racionais, irracionais e reais. Conhecer as propriedades estruturais das operações permite que os alunos tenham maior segurança na resolução das expressões matemáticas que aparecem nos mais variados problemas. Este módulo trata das propriedades estruturais das operações no conjunto dos números naturais. Com o conhecimento adquirido neste módulo, o aluno poderá estudar sozinho as propriedades estruturais nos demais conjuntos numéricos. Então, iniciando. Propriedades estruturais da adição no conjunto dos números naturais. A. Existe a propriedade de fechamento para a adição no conjunto dos números naturais. Então, nós estamos afirmando que existe esta propriedade de fechamento para a operação adição no conjunto dos números naturais. Explicação. A soma de 2 números naturais é sempre um outro número natural. Veja, é sempre. Se eu pego 2 números naturais, somando, o resultado sempre será um outro número natural. Por isso que a gente diz que existe a propriedade de fechamento. A adição, ela é uma operação fechada dentro do conjunto dos números naturais, porque sempre pegando 2 números naturais, adicionando, o resultado está dentro do conjunto dos números naturais. Por isso que a gente diz que existe essa propriedade de fechamento. Esta é a regra 148. Exemplo. Tomemos o 5, que é um número natural, pertence ao conjunto dos números naturais. O 2, que também é um número que pertence ao conjunto dos números naturais. Nós temos que 5 mais 2 dá 7, que também pertence ao conjunto dos números naturais. B. Existe a propriedade comutativa, comutar quer dizer trocar de lugar, para a adição no conjunto dos números naturais. Regra 149. A ordem das parcelas não altera a soma. Quando a gente fala a ordem das parcelas, ou seja, a gente pode comutar uma parcela pela outra, que o resultado, que é a soma, não se altera. Isto é, a soma não depende da ordem das parcelas. Exemplo, 2 mais 3 é igual a 5. Ou 3 mais 2 também é igual a 5. A gente vê que trocando a posição, ou seja, comutando as parcelas de lugar, o resultado continua o mesmo. Portanto, existe a propriedade comutativa para a operação adição no conjunto dos números naturais. Isso aqui, só complementando, nós estamos mostrando, já que o resultado é o mesmo, que 2 mais 3 é a mesma coisa, é igual a 3 mais 2. C. Existe a propriedade elemento neutro para a adição no conjunto dos números naturais. O número 0 é o elemento neutro da operação adição. Observe que a parcela 0 não altera a soma. Esta é a regra 150. Por exemplo, 2 mais 4
é igual a 2 mais 4 mais 0. A gente sabe que 2 mais 4 dá 6. 2 mais 4 mais 0 também dá 6. Ou seja, o zero é o elemento neutro da operação adição. Ele não altera o resultado da adição. D. Existe a propriedade associativa para a adição no conjunto dos números naturais. Vejamos aqui a explicação, que é a regra 151. A adição de três números naturais pode ser feita associando-se as duas primeiras ou as duas últimas parcelas. Em outras palavras, a soma não se altera quando se substituem duas ou mais parcelas pelas suas respectivas somas. Vejamos aqui estes exemplos. Nós temos 2 mais 4 mais 3 e estamos associando as duas primeiras parcelas. É igual a 2 mais 4 mais 3, agora associando as duas últimas parcelas. Trocando de posição, fazendo agora 2 mais 3 mais 4 e associando as duas primeiras parcelas. Nós podemos ver que, qualquer que seja essas três situações, o resultado é igual a 9. Vejam. Se associarmos as duas primeiras parcelas, fica 6, 2 mais 4 dá 6, mais 3. Se associarmos as duas últimas parcelas, fica 4 mais 3 dá 7, mais 2. Esses dois resultados são iguais, que é igual a 9. 6 mais 3 dá 9, 2 mais 7 dá 9. Se pegarmos essa outra terceira situação, 2 mais 3 dá 5, mais 4 também vai resultar em 9. Portanto, existe a propriedade associativa, quer dizer, associar é juntar, para a operação adição no conjunto dos números naturais. Só estamos tratando aqui de números naturais. 2. Propriedades estruturais da subtração no conjunto dos números naturais. Nenhuma das quatro propriedades anteriores, ou seja, propriedade de fechamento, propriedade comutativa, propriedade de elemento neutro, propriedade associativa, nenhuma dessas quatro propriedades que nós vimos para a adição no conjunto dos números naturais existe para a subtração no conjunto dos números naturais. Nenhuma das quatro propriedades que nós vimos anteriormente para a adição existe na subtração. Pois, vejamos as explicações. Não existe a propriedade de fechamento para a subtração no conjunto dos números naturais. Regra 152. Observe que a subtração entre dois números naturais nem sempre é um outro número natural. No caso da adição, a gente sabe que é sempre, somando dois números naturais, o resultado é sempre um número natural. Mas no caso da subtração, nem sempre a subtração de dois números naturais resulta no número natural. Por isso que não existe a propriedade de fechamento. Exemplo. 7 menos 5 igual a 2 pertence ao conjunto dos números naturais. Ou seja, se fosse só assim, haveria propriedade de fechamento. Mas temos uma outra situação em que, se invertermos aqui, 5 menos 7 é igual a menos 2. Menos 2 é um número inteiro. É um conjunto, pertence ao conjunto dos números inteiros, não pertence ao conjunto dos números naturais. Por isso que, nessa situação, como existem casos em que não ocorre, fazendo a subtração, não ocorre o resultado dentro do conjunto dos números naturais, não existe a propriedade de fechamento. Então, para que ocorresse a propriedade de fechamento, sempre todas as subtrações com os números naturais teriam que estar com o resultado dentro do conjunto dos números naturais. Como existem situações como essa em que o resultado cai dentro de outro tipo de conjunto, não existe então a propriedade de fechamento para a subtração no conjunto dos números naturais. Ou seja, a subtração não é fechada no conjunto dos números naturais.
Não existe a propriedade comutativa para a subtração no conjunto dos números naturais. Regra 153. Observe que 4 menos 3 é diferente de 3 menos 4, ou seja, quando a gente comuta os elementos da subtração, os resultados dão diferente. Se fosse a adição, haveria, como nós vimos há pouco, existe a propriedade comutativa para a adição no conjunto dos naturais. Por quê? Somando dois números, invertendo, ou seja, comutando a posição deles, na soma, o resultado é sempre o mesmo. Mas aqui na subtração, mudando, ou seja, comutando de posição, não é a mesma coisa. Logo, não existe a propriedade comutativa para a subtração no conjunto dos números naturais. Invertendo a ordem dos números, o resultado é diferente. Isto mostra que a subtração depende da ordem dos números. C. Não existe a propriedade elemento neutro para a subtração no conjunto dos números naturais. Por exemplo, se nós tivermos 6 menos 0, o resultado é diferente de 0 menos 6. 6 menos 0 dá 6. E 0 menos 6 vai dar menos 6. É diferente. Não existe, então, o elemento neutro na subtração no conjunto dos números naturais. Vimos, no caso da adição, que existe o elemento neutro. A gente somando 0 a qualquer parcela, o resultado continua o mesmo. Mas aqui não. Se a gente colocar o elemento neutro, que no caso seria o 0, na subtração, não ocorre, não há, em situações em que troca-se de posição, o resultado não é o mesmo. Portanto, não existe a propriedade elemento neutro para a subtração no conjunto dos números naturais. Não existe a propriedade associativa para a subtração no conjunto dos números naturais. Regra 155. Observe que 8 menos 5 menos 2, estamos associando o 8 com 5, é diferente da situação de se associar o 5 com o 2. Ó. E esse resultado aqui, primeiro tem que ser calculado este valor. 8 menos 5 dá 3. 3, que é esse resultado, menos 2 vai dar 1. Já nesse caso aqui, 5 menos 2 dá 3. 8 menos 3, que é o resultado do parênteses, vai dar 5. Então, 1 é diferente de 5. Portanto, quando a gente associa os elementos na subtração, elementos diferentes, os resultados são diferentes. Logo, não existe a propriedade associativa para a subtração no conjunto dos números naturais. 3. Propriedades estruturais da multiplicação. Agora vamos para a terceira operação, a multiplicação no conjunto dos números naturais. Existe a propriedade de fechamento para a multiplicação no conjunto dos números naturais. Regra 156. A multiplicação de dois números naturais é sempre um outro número natural. 3 é um número natural. 5 é um número natural, pertence ao conjunto dos números naturais. Nós temos que 3 vezes 5, que é 15, 15 pertence ao conjunto dos números naturais. Então, para que ocorra a propriedade de fechamento, é preciso que dentro daquela operação considerada, pegando um elemento daquele conjunto, operando com outro elemento daquele conjunto, o resultado ainda seja um outro número dentro daquele conjunto. Por isso que a gente diz que é fechado. Se pegarmos um elemento desse conjunto, multiplicarmos por outro, pegarmos um elemento desse conjunto, multiplicarmos por outro, e desse fora do conjunto dos naturais, resultasse em um número fora, em outro conjunto, não haveria propriedade de fechamento. Então, se diz que é fechado, uma operação é fechada, quando, pegando o número de um determinado conjunto, no caso aqui os naturais, multiplicando por outro número dentro desse conjunto dos naturais, observamos que o resultado é sempre dentro do conjunto dos números naturais. Por isso que a gente diz que existe a propriedade de fechamento.
D. Existe a propriedade comutativa para a multiplicação no conjunto dos números naturais. A ordem dos fatores não altera o produto. Isto é, o produto não depende da ordem dos fatores. Vejamos esse exemplo. 2 vezes 7, que é igual a 14, pode ser escrito como 7 vezes 12, que é 14. Ou seja, a ordem dos fatores não altera o produto. Nós podemos comutar. Comutar é trocar de lugar. Então, nós podemos trocar de lugar um número pelo outro, que, no caso, dentro da multiplicação, o resultado vai estar sempre dentro do conjunto dos números naturais. Logo, existe a propriedade comutativa para a multiplicação no conjunto dos números naturais. Por isso, nós podemos afirmar que 2 vezes 7 é igual a 7 vezes 2. C. Existe a propriedade elemento neutro para a multiplicação no conjunto dos números naturais. Regra 158. O número 1 é o elemento neutro da operação multiplicação. Observe que o fator 1 não altera o produto. Lembremos que há pouco, no caso da adição, o número 0 é que era o elemento neutro, mas no caso da adição. Aqui na multiplicação, quem é o elemento neutro é o número 1. Exemplo. 4 vezes 2 é igual a 4 vezes 2 vezes 1. Esse fator multiplicado aqui, o 1 sendo mais um fator colocado, não altera o resultado, porque 4 vezes 2 dá 8. Isso é igual a 4 vezes 2 que dá 8, vezes 1 que dá 8. Então, acrescentando esse fator, ele não altera o resultado. Logo, ele é o elemento neutro. D. Existe a propriedade associativa para a multiplicação no conjunto dos números naturais. Regra 159. A multiplicação de 3 números naturais pode ser feita associando-se os 2 primeiros ou os 2 últimos fatores. Em outras palavras, o produto não se altera quando se substituem 2 ou mais fatores pelo seu respectivo produto. Vejamos aqui esse exemplo. 3 vezes 2 vezes 4. Estamos associando os 2 primeiros fatores. Isso vai ser igual à mesma coisa de 3 vezes 2 vezes 4, mas agora associando os 2 últimos fatores. E se nós trocarmos de posição, ó, fica 3 vezes 4 vezes 2, e associando os 2 primeiros elementos agora, 2 primeiros fatores, nós observamos que continua com o mesmo resultado, que é 24. Vejamos. 3 vezes 2 dá 6, vezes 4, 6 vezes 4 dá 24. Nesse caso aqui, 2 vezes 4 dá 8, vezes 3, 8 vezes 3 dá 24. Por isso que são iguais. Nesse último caso, 3 vezes 4 dá 12, 12 vezes 2 dá 24. Por isso que existe a propriedade associativa para a multiplicação no conjunto dos números naturais. Quando a gente tem uma sequência de multiplicações, podemos associar os fatores do jeito que a gente quiser e o resultado vai chegar ao mesmo valor. Existe a propriedade distributiva da multiplicação em relação à adição e à subtração para a multiplicação no conjunto dos números naturais. Parece meio complicado, mas quando observarmos os exemplos, vai ficar melhor compreendido. Regra 160. Na multiplicação de um número natural pela soma ou subtração de outros 2 números naturais, multiplica-se cada um dos termos por esse fator. Vejamos. A. Nós estamos multiplicando o 3 por uma
por um parênteses que contém uma adição no seu interior. Veja, nós podemos distribuir a multiplicação em relação, no caso aqui, a adição, dentro do conjunto dos números naturais. Veja, nós podemos pegar o 3 vezes 2 e depois fazer o 3 vezes 1. 3 vezes 2 mais 3 vezes 1. Vamos observar que esse resultado dá 2 mais 1, 3, vezes 3, 3 vezes 3, vai ser 9. Vamos ver aqui por esse lado. 3 vezes 2 dá 6, mais 3 vezes 1 dá 3, cujo resultado é, do lado de cá deu 9, desse outro lado dá 9. Por isso que essa propriedade de distribuir um fator externo por cada parcela dentro de um parênteses, e a gente diz que é a propriedade distributiva da multiplicação em relação, no caso aqui, à adição, ela é correta, ela existe, ela é possível de ser executada. Você observa que o resultado é o mesmo. Atenção! O fator que multiplica os parênteses pode situar-se à esquerda ou à direita dos mesmos. Ou seja, tanto faz estar o 3 desse lado de cá, à esquerda do parênteses, ou ele poderia estar à direita. Isso aqui está sendo chamado a atenção porque, no caso que nós vamos ver depois, na divisão não pode estar de um lado ou de outro. Então, no caso da multiplicação, pode estar, o fator que multiplica pode estar tanto à esquerda quanto à direita do parênteses. Vejamos agora em relação à subtração. Vamos aplicar a propriedade distributiva da multiplicação em relação à subtração. Então, nós podemos distribuir o 3 como fator para o 2 e para o 1. Então, isso vai ficar 3 vezes 2 menos 3 vezes 1. Vamos observar no primeiro membro. 2 menos 1 dá 1, que multiplica 3. No segundo membro, 3 vezes 2 dá 6, menos 3 vezes 1 dá 3. No primeiro membro, nós temos que 3 vezes 1 dá 3. No segundo membro, nós temos que 6 menos 3 dá 3. Ou seja, essa distribuição é correta porque nós encontramos no resultado final o mesmo valor, tanto antes quanto depois de feita a distribuição. Então, só para recordar, o que é isso aqui que está sendo aplicado? Está sendo aplicada a propriedade distributiva, ou seja, de distribuir da multiplicação em relação à adição ou à subtração no conjunto dos números naturais. Mais uma vez, o fator que multiplica os parênteses, podem situar-se à esquerda, como é nesse caso aqui, ou à direita. Poderia ser denotado aqui à direita. Dá o mesmo resultado. 4. Propriedades estruturais da divisão no conjunto dos números naturais. Nenhuma das 4 primeiras propriedades do item anterior existe na divisão, pois não existe a propriedade de fechamento para a divisão no conjunto dos números naturais. Lembrem-se, para que seja fechado é preciso pegar um número natural, dividir por outro número natural e sempre o resultado ficar dentro do conjunto dos números naturais. Nós vamos ver aqui, regra 161, observe que a divisão entre dois números naturais nem sempre é um outro número natural. Vejamos os exemplos. 10 dividido por 2 dá 5. O 5 pertence aos números naturais. O 10 é natural, o 2 é natural e o 5 é natural. Mais 9 dividido por 2, o 9 é um número natural, o 2 é um número natural.
o resultado de 9 dividido por 2 dá 4,5, que é um número decimal. Nesse caso pode ser transformado em forma de fração, portanto ele é um número racional. Ele não pertence ao conjunto dos números naturais. Então nem sempre a divisão dá um número que é natural. Como nem sempre dá um número natural, não é uma operação fechada. Os números decimais não pertencem ao conjunto dos números naturais. Portanto, basta que uma divisão dê fora dos naturais que a propriedade de fechamento deixe de existir. B. Não existe a propriedade comutativa, aquela em que a gente troca a posição dos números, para a divisão no conjunto dos números naturais. Regra 162. Observe que 6 dividido por 2 é um resultado diferente de 2 dividido por 6. Ou seja, invertendo a ordem dos números, o resultado é diferente. Por isso que não existe a propriedade. Isto mostra que a divisão depende da ordem dos números. C. Não existe a propriedade elemento neutro para a divisão no conjunto dos números naturais. Não existe nenhum número que se possa fazer a divisão em que o resultado permaneça o mesmo. Observe que 5 dividido por 1 é diferente de 1 dividido por 5. 5 dividido por 1 dá 5. 1 dividido por 5 vai dar 0,2. Né? Não existe elemento neutro na divisão. D. Não existe a propriedade associativa para a divisão no conjunto dos números naturais. Regra 164. Observe que, se nós tivermos 20 dividido por 4 dividido por 2 e associarmos os dois primeiros números, vai dar um resultado diferente de termos 20 dividido por 4 dividido por 2, associando os dois últimos números. Não existe a propriedade nesse caso, porque são resultados que dão diferente. Não existe nesse caso a propriedade associativa. Veja que 20 dividido por 4 vai dar 5, e 5 dividido por 2 dá 2,5 aqui no primeiro membro. Aqui, primeiro fazendo parênteses, 4 dividido por 2 dá 2, 20 dividido por 2 dá 10. O resultado do lado de cá é 10. O resultado desse outro lado aqui é 2,5. Portanto, são resultados diferentes. Logo, não se pode associar os valores, os números que estão numa sequência de divisões e os resultados são diferentes. Por isso que não existe a propriedade associativa para a divisão no conjunto dos números naturais. Exemplo. Como nós acabamos de ver, dá 5, 20 dividido por 4, dividido por 2. Aqui 20 repete, primeiro se faz 4 dividido por 2 dá 2, 5 dividido por 2 dá 2,5, 20 dividido por 2 dá 10, e como podemos ver, são resultados diferentes. Logo, não existe a propriedade associativa para a divisão no conjunto dos números naturais. Existe a propriedade distributiva ao detalhe à direita da divisão em relação à adição e à subtração, para a divisão no conjunto dos números naturais. Atenção, esta propriedade, no caso da divisão, só é válida quando o divisor está à direita dos parênteses. Nós vemos que uma propriedade semelhante a essa, no caso da multiplicação, o fator poderia estar à esquerda ou à direita do parênteses que o resultado é o mesmo. Mas aqui não. Só vai existir essa propriedade quando a divisão, por quem está sendo dividido o número, estiver à direita do parênteses. Então, regra 165. Na divisão da soma ou subtração de dois números naturais por um terceiro número natural, divide-se cada um dos termos
por esse último número. Vejamos o exemplo. Nós temos aqui 16 mais 10 dividido por 2. Nós podemos fazer 16 dividido por 2 e 10 dividido por 2. Nós podemos distribuir quando está à direita, no caso da adição, a operação divisão. Então fica 16 dividido por 2 mais 10 dividido por 2. Vamos observar que no primeiro membro 16 mais 10 dá 26 dividido por 2. Vejamos aqui no segundo membro que 16 dividido por 2 dá 8, mais 10 dividido por 2 dá 5. Nós vamos ter aqui 26 dividido por 2 dá 13. No segundo membro, 8 mais 5 dá 13. Portanto, a propriedade é válida. Os dois valores são iguais. Por isso que nós podemos distribuir quando está à direita, na divisão, o divisor para a primeira parcela e para a segunda parcela. E se for uma subtração? Podemos ver que é também possível, porque é para a adição e para a subtração. Então eu posso pegar e escrever 16 dividido por 2 menos 10 dividido por 2. Eu distribuí o 2 para o 16 e para o 10. Fica 16 menos 10 dá 6, dividido por 2. Aqui, 16 dividido por 2 dá 8, menos 10 dividido por 2 dá 5. Observemos que 6 dividido por 2 dá 3 e 8 menos 5 dá 3. Como os dois são iguais, essa propriedade é perfeitamente possível de ser aplicada e se denomina propriedade distributiva, porque se distribui à direita, porque está o número à direita na divisão, em relação à subtração. 5. Propriedades estruturais da potenciação no conjunto dos números naturais. Com exceção da propriedade de fechamento, não existem as demais propriedades estruturais da potenciação no conjunto dos números naturais. Ou seja, só existe a propriedade de fechamento para a potenciação no conjunto dos números naturais. O que quer dizer isso? Se eu pegar um número nos naturais, elevar o expoente, a base, que vai ser a base, é um número natural, elevar o expoente, que é outro número natural, e calcular a potência, o resultado vai ser sempre um número natural. Por isso que a propriedade é fechada. Regra 166. A potenciação de dois números naturais é sempre um outro número natural. Exemplo, 2 pertence aos naturais, 3 pertence aos naturais, 2 elevado à terceira é igual a 8. É 2 vezes 2 vezes 2, que é igual a 8, que pertence também aos naturais. B. Não existe a propriedade comutativa para a potenciação no conjunto dos números naturais. Regra 167. Esta propriedade não existe na potenciação. Observe que 2 elevado a 3 é diferente, se a gente comutar, de 3 elevado a 2. 2 elevado à terceira dá 8, que é 2 vezes 2 vezes 2, dá 8. E 3 elevado a 2 dá 9. 8 é diferente de 9. Portanto, se a gente comutar, ou seja, trocar, comutar é trocar de lugar o 2 pelo 3, o resultado é diferente. Logo, não existe a propriedade comutativa para a potenciação no conjunto dos números naturais. Não existe a propriedade elemento neutro para a potenciação no conjunto dos números naturais. Esta propriedade não existe. Não existe um número que, envolvido em potenciação, não altere a mesma. Quer dizer, não há como, no caso em que já vimos, na adição era somando com zero. O zero não altera a adição dos números. E no caso da multiplicação é o número 1. O 1 não altera o produto de outros números.
Mas aqui na potenciação não existe um número que, envolvido em potenciação, não altere a mesma. Então essa é a regra 168. D. Não existe a propriedade associativa para a potenciação no conjunto dos números naturais. Não existe a propriedade associativa na potenciação. Exemplo. Se nós tivermos 3 elevado a 2 elevado a 3 e associarmos os dois primeiros números, esse resultado vai ser diferente de 3 elevado a 2 elevado a 3, associando agora os dois últimos números. Esse aqui dá 3 ao quadrado, dá 9 elevado à terceira. A gente vê que é diferente de 3 elevado a 2 elevado à terceira, dá 8. Aqui dá 9 vezes 9 dá 81, e multiplicado pelo outro 9, são 3 vezes o valor 9, 9 vezes 9 vezes 9, dá 729. Esse número é diferente de 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, 8 vezes, e vai dar 6.561. Portanto, como associando de 2 em 2 os números envolvidos numa potência, não se obtém o mesmo resultado. Logo, não existe a propriedade associativa para a potenciação no conjunto dos números naturais. 6. Propriedades estruturais da radiciação no conjunto dos números naturais. Nenhuma das 4 primeiras propriedades, já estudadas em itens anteriores, existe na radiciação, pois não existe a propriedade de fechamento para a radiciação. Explicação. Regra 170. Observe que a radiciação envolvendo dois números naturais nem sempre é outro número natural. Exemplo. Raiz quadrada de 9 é igual a 3. Nós temos o índice 2, que é o número natural, o 9 é um número natural, então nós estamos lidando com números naturais, e o resultado 3 é um número natural. Se nós tivermos raiz quadrada de 8, isso vai dar um número decimal, com infinitas casas aqui que ainda por enquanto não se repetem. Mas vejam só, como já deu um número decimal, o número decimal não é um número natural. Logo, como nem sempre vai ocorrer, nem sempre ocorre um outro número natural, não existe a propriedade de fechamento para a radiciação no conjunto dos números naturais. Se sempre extrair na raiz quadrada de números naturais resultasse em números naturais, existiria a propriedade. Mas como existe casos em que extrair na raiz quadrada envolvendo números naturais, o resultado é um número não natural, é um racional, nós temos aqui, eu não posso afirmar que seja racional, porque eu não sei se lá pela frente começa a repetir. No momento, a única coisa que eu sei é que ele é um número decimal, ou seja, que não pertence ao conjunto dos números naturais. Não existe a propriedade comutativa para a radiciação no conjunto dos números naturais. Esta propriedade não existe na radiciação. Basta observar que raiz cúbica de 2 é diferente de raiz quadrada. Nós trocamos de posição, comutamos, trocar de lugar, trocar de posição. Raiz quadrada de 2 ou raiz quadrada de 3. Vê que vão dar resultados diferentes. Invertendo a ordem dos números, o resultado é diferente. C. Não existe a propriedade de elemento neutro para a radiciação no conjunto dos números naturais. Essa propriedade não existe, é a regra 172. Não existe um número que, envolvido em radiciação, não altere a mesma. D. Não existe a propriedade associativa para a radiciação no conjunto dos números naturais. Regra 173. Não existe a propriedade associativa na radiciação. Orientações finais. A compreensão das propriedades estruturais das operações no conjunto dos números naturais é de grande importância para o domínio completo das expressões numéricas,
a serem estudadas no módulo 12. Notemos que são 3 elementos que a gente tem que analisar: a propriedade, os tipos de conjunto, os tipos de propriedade, os tipos de conjunto e os tipos de operações, que estão se misturando para obtermos todas as possibilidades em estudo. Veja o quadro abaixo. As propriedades nós vimos de fechamento, comutativa, elemento neutro e associativa. E, em alguns casos, a distributiva, que no caso da multiplicação pode ser à esquerda ou à direita do parênteses. E no caso da divisão, somente quando é dividido à direita. Os conjuntos, tudo que foi estudado nesse módulo só foi dentro do conjunto dos números naturais. O aluno deve estudar essas mesmas propriedades, fazendo tudo que nós fizemos para os inteiros, depois para os racionais, depois para os irracionais e, logicamente, para os reais, que é a junção dos dois. Em cada caso, nós analisamos todas as 6 operações: a adição, subtração, multiplicação, divisão, potenciação e radiciação. Ou seja, recordando bem rapidinho, nós vimos primeiro a propriedade de fechamento para os números naturais, na adição, na subtração, na multiplicação, na divisão, na potenciação e na radiciação. Depois, nós vimos a propriedade comutativa para os números naturais, na adição, na subtração, na multiplicação, na divisão, na potenciação e na radiciação. Depois, nós vimos o elemento neutro, se existe, no caso, com os números naturais, na adição, subtração. Então, observamos que deu uma série de trabalho, porque é cada um desses elementos, somente nos naturais, para cada um desses elementos. Foi o que nós estudamos aqui neste módulo. O aluno deve procurar ver e fazer a mesma coisa, em vez de ser com os números naturais, com os números inteiros. Notemos que neste módulo estudamos as 5 variantes da primeira coluna, com as 6 variantes da terceira coluna, que são as 6 operações, e somente a primeira variante da segunda coluna, ou seja, só fizemos tudo isso apenas com os números naturais. Para um estudo mais completo, é preciso repetir tudo com as 4 outras variantes que estão em vermelho na segunda coluna. Notemos que a ideia por trás de tudo isto é bem simples. Por exemplo, entende-se que existe a propriedade de fechamento no conjunto dos números naturais para a operação adição quando, tomando-se qualquer número natural e somando-se a qualquer outro número natural, podemos ver que o resultado será sempre outro número natural. Por isso que a gente diz que é uma propriedade fechada. Em outras palavras, podemos ver que tudo fica fechado dentro do conjunto dos números naturais. Já no caso da operação divisão, no conjunto dos números naturais, não existe a propriedade de fechamento, pois não podemos afirmar que a divisão de 2 números naturais irá resultar sempre em um outro número natural. Observemos o caso da divisão de 3 por 2. O resultado é o número 1,5. 3 dividido por 2 dá 1,5. Do conjunto dos números racionais. Esse aqui não é natural, é um número racional. Ou seja, o resultado está fora do conjunto dos números naturais. Por isso que não ocorre a propriedade de fechamento. Esta ideia se estende a todas as outras propriedades. Portanto, vamos aos estudos para que curso Koji de Matemática em Aritmética e Álgebra do Ensino Fundamental é a solução definitiva das suas dificuldades em matemática.